Olá pessoal, aqui é C. Rodrigues, eu sou especialista em Escola Austríaca de Economia e este é o canal A Economia a gente vê agora. Em contraposição ao clichê usado na pandemia, a economia a gente vê depois, não, a economia a gente vê agora. E vamos abordar matérias relacionadas à economia do dia a dia, vamos falar sobre a Escola Austríaca de Economia e vamos também falar de outros assuntos como teologia, política, geopolítica. Bem, eu quero começar este vídeo falando sobre um tema chamado Ação, Tempo e Conhecimento. Este é o nome do livro do professor doutor Ubiratan Jorge Iorio, a quem eu tive a honra de ser o meu orientador no meu artigo científico, meu artigo de conclusão do curso. No Brasil, o professor doutor Ubiratan Jorge Iorio, ele foi o primeiro economista a sistematizar o pensamento da escola austríaca. O seu livro Ação, Tempo e Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia, apresenta todo o arcabouço doutrinário desta corrente da economia. Bem, a Escola Austríaca de Economia, ela tem 150 anos. Ela começou em 1871 com um austríaco chamado Karl Menger. Ele publicou um livro chamado Princípios de Economia Política, que se caracteriza pelo vasto conhecimento humano que suplanta a questão econômica. Não à toa, um dos expoentes da escola austríaca, o Friedrich Hayek, ele vai dizer que se um economista se atém apenas aos limites estritos da teoria econômica, ele nunca será completo. Daí a importância do conhecimento em outras áreas, outras disciplinas, como filosofia, política, história, sociologia, psicologia, antropologia, epistemologia e direito. Isso inclusive explica aquele fato onde, por exemplo, alguém diz assim, como é que aquela pessoa tão graduada, tão preparada, competente tecnicamente, fez um mestrado, doutorado, conhece o mundo e não sabe disso, ou vota em fulano, vota em Beltrano. Como é que a pessoa insiste nesse tamanho erro? Uma pessoa tão preparada. É justamente porque essa pessoa só se ateve aquele curso, aquele conhecimento e não se preocupou em obter conhecimento em outras disciplinas. O interessante é notar que os maiores expoentes austríacos, Mises e Hayek, por exemplo, eles não entraram no modismo de se especializarem em áreas cada vez mais restritas da economia. Pelo contrário, eles continuaram firmes em dominarem conhecimentos que suplantassem os limites da economia. A pandemia, inclusive, está nos ensinando o quão é importante ter conhecimento mais amplo da realidade. Vocês veem, por exemplo, no início da pandemia começou a se dicotomizar a questão salvar vidas ou salvar a economia, como se a economia fosse algo restrito a capitalista, malvadão, opressor. E não é assim. Isso mostra a influência, por exemplo, do marxismo cultural em nossa sociedade, onde acreditam que todo empresário, empreendedor, capitalista, ele é podre de rico, está nadando em dinheiro, e não é bem assim. Essa não é a verdade, essa não é a realidade nua e crua. Então isso mostra a influência dessa ideologia. Então, como é importante conhecer filosofia, conhecer sociologia, conhecer a própria economia. Ninguém imaginava, por exemplo, que salvar a CNPJ é salvar a vida também. Então, nunca se poderia dicotomizar vida e economia, dissociar vida da economia. O que estava acontecendo é que, a partir da segunda metade do século XIX, os economistas estavam abandonando a tradição humanista, que era capaz de dar uma visão mais ampla do mundo, para abraçar ideias positivistas, que eram aquelas que desdenhavam das ciências sociais, negando aquele conhecimento que não era considerado científico.
Então, Mises e Hayek, eles foram justamente contra o senso comum. Eu quero lembrá-los que a escola austríaca não é contra a ciência, não é anticientífica, muito pelo contrário. A escola austríaca só não endeusa a ciência e reconhece que a ciência ela é apenas uma vírgula de todo o conhecimento existente no mundo. O professor Iorio, ele mostra como a escola austríaca é erigida sobre 3 pilares, que ele denomina de núcleo ou tríade básica. Seria a pedra angular deste edifício teórico chamado Escola Austríaca de Economia. Esse núcleo é representado pelos conceitos de ação humana, de tempo dinâmico e de limitação do conhecimento. A partir desses 3 conceitos, surgem os chamados elementos de propagação, a saber, a doutrina da utilidade marginal, o subjetivismo e as ordens espontâneas. A escola austríaca, então, utiliza esse núcleo, essa tríade básica e seus elementos de propagação para analisar a filosofia política, a epistemologia e a economia. Vamos falar agora sobre cada um desses 3 elementos do núcleo ou da tríade básica, a começar pela ação humana. A ação humana para a Escola Austríaca de Economia significa qualquer ato voluntário, intencional, que implique sair de uma condição menos satisfatória para uma condição mais satisfatória no momento da escolha. Todos os atos econômicos, eles podem ser reduzidos a escolhas de acordo com o conceito de ação humana. É o que pode ser chamado de praxeologia. Inclusive, este axioma é universal, porque ele se aplica a qualquer país ou região. Mises dizia que a partir deste axioma podemos deduzir as principais leis comportamentais que regem a economia. O segundo elemento é o tempo dinâmico. O tempo para a Escola Austríaca de Economia, ele é dinâmico, real, ele é diferente da concepção newtoniana de tempo estático. A concepção de tempo dinâmico nos faz entender que tem sempre algo acontecendo, que a sua passagem é irreversível, o tempo ele não volta atrás. E que esta passagem implica alterações que são imprevisíveis por parte dos homens. O professor Iorio foi bastante feliz quando disse que no tempo dinâmico os indivíduos eles acumulam continuamente novas experiências, o que gera novos conhecimentos e que, por sua vez, leva esses indivíduos a alterarem frequentemente os seus planos e ações. O terceiro elemento a ser analisado dessa tríade básica é o conhecimento. Conhecimento para a Escola Austríaca de Economia, ele pressupõe elementos de indeterminação, de imprevisibilidade. Temos uma capacidade limitada em nossa mente humana de compreender fenômenos sociais e econômicos que são complexos, fazendo com que nossas ações produzam efeitos involuntários, que não partiram da nossa vontade. A diferença fundamental é que a Escola Austríaca de Economia não considera os mercados como estados de equilíbrio, mas como processos de descoberta e articulação de conhecimento. Aquilo que estava velado, calado, desarticulado, passa a ser revelado, ouvido e articulado graças à subjetividade, ao poder criativo da ação humana. Em particular, eu vejo que a grandeza da Escola Austríaca de Economia reside no fato de reconhecer as imperfeições do homem, as nossas imperfeições. E isso só me faz lembrar, eu acho que faz jus justamente aquela emblemática passagem bíblica de que aquele que se humilha será exaltado.
Agora vamos analisar os elementos de propagação que partem do núcleo e que, junto com ele, vão analisar a filosofia política, a epistemologia e a economia. O primeiro elemento de propagação é a chamada utilidade marginal. E nós temos esses três que vocês estão vendo na tela, o Jevons, o Menger e o Walras. Cada um em sua região, o Jevons em Londres, o Menger em Viena e o Walras em Lausanne, na França, e eles entenderam que o preço de um determinado bem não depende do trabalho empregado. Isso contraria completamente a teoria do valor-trabalho de Karl Marx. E o preço, na verdade, ele depende de uma combinação simultânea de utilidade e escassez. Por exemplo, nós temos, imagina um produto que é muito escasso no mundo, uma bola de sorvete de lama, por exemplo. Mas ele é útil? Não, não é útil, não serve para nada. Então, se o valor dele não for zero, ele é muito próximo de zero. Por exemplo, o ar que respiramos, ele é útil? Sim, demais. A gente depende do ar que respiramos. Mas ele é escasso? Não, ele é abundante. Então o valor dele para nós é zero. Ele não tem valor comercial, esse ar que respiramos. Em contrapartida, o ouro, por exemplo, ele é útil? Sim, é útil. É escasso também, por isso que o valor dele é alto. O segundo elemento de propagação que vamos analisar é o subjetivismo. Ou seja, as ações elas não são determinadas rigidamente por eventos externos. Elas podem até influenciar a ação humana, mas não são, os agentes externos não são determinantes à ação humana. O subjetivismo ele enfatiza a criatividade e a autonomia da escolha individual. Portanto, está ligada ao individualismo metodológico. Como são muitos os fatores que explicam as escolhas, o subjetivismo leva em conta que a ação humana acontece sob condições de incerteza genuína. No fim das contas, não é possível conhecer o futuro, pois os resultados da minha escolha dependem dos cursos de ação dos outros indivíduos. Terceiro e último elemento de propagação são as ordens espontâneas. As ordens espontâneas são o resultado da ação humana e não da intenção ou desígnio humano. Exemplo, o sistema monetário, os mercados, a linguagem. Não foi algo que foi teorizado por alguém, né, que parou para escrever um livro e pensou assim, bom, eu vou criar um mercado, eu vou criar um idioma. Não, isso surgiu através de um longo processo histórico de tentativas e erros. A economia, por exemplo, do mundo real, né, com este processo de trocas, onde os homens descobriram que poderiam auferir ganhos, representa justamente um belo exemplo de uma ordem espontânea. E o que é legal na ordem espontânea é esse conceito de cataláxia, que procura explicar o mercado como ele é e não como deveria ser. Não é a escola austríaca, e aí que ela se difere das demais escolas de economia, que ela não tenta ditar uma moral econômica. Isso não é o papel de ditar moral. Ela simplesmente não entra na síndrome de Procusto, que é aquela história, né, do leito de Procusto, onde um bandido que morava na floresta, né, tinha um leito, uma cama, e aí todo aquele viajante que passava por ela tinha que se deitar na cama dele. Se o viajante fosse maior que a cama, ele cortava as pernas do viajante. Se fosse menor que a cama, ele tentava esticar o viajante para caber na cama. De qualquer modo, todo e qualquer viajante eram mortos por conta disso. Então a escola austríaca ela se recusa a ditar um padrão moral, a dizer
como o mercado deveria ser, por exemplo, né? Ele procura entender o mercado, a sua essência, como ele funciona. E é isso que eu acho bacana, porque além desse salto de humildade por reconhecer as imperfeições humanas, a Escola Austríaca de Economia, ela também percebe que não adianta mudar o mercado como ele é. Isso é uma ordem espontânea, uma ordem natural. O que se precisa fazer é entendê-lo. Bem, pessoal, acabamos aqui esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, eu peço que compartilhe nas suas redes sociais, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho e agradeço a oportunidade. Na próxima parte introdutória falaremos sobre filosofia política, epistemologia e economia. Até mais, Deus vos abençoe.